Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 47. Higiene mental. As faculdades mentais dependem da saúde. A saúde é uma bênção da qual poucos apreciam o valor. Todavia, dela depende grandemente a eficiência de nossas faculdades físicas e mentais. Nossos impulsos e paixões têm no corpo sua sede, e o mesmo deve ser conservado nas melhores condições físicas e sob as mais espirituais influências, a fim de nossos talentos serem empregados para os mais elevados fins. Tudo quanto diminui a resistência física enfraquece a mente, tornando-a menos capaz de discernir entre o direito e o erro. Todas as faculdades podem ser cultivadas. Muitos não estão fazendo a maior quantidade de bem porque exercitam o intelecto em determinada direção e negligenciam dar cuidadosa atenção às coisas para as quais julgam não se adaptar. Há algumas faculdades que são fracas, permite-se que continuem adormecidas, porque o trabalho que as despertaria para a ação e, consequentemente, lhes proporcionaria força, não é agradável. Todas as faculdades da mente devem ser postas em ação, cultivadas todas as faculdades. A percepção, o discernimento, a memória e todas as faculdades de raciocínio devem ter força igual para que a mente seja bem equilibrada. Não negligenciar as faculdades débeis. É agradável, mas não muito proveitoso, exercitar as faculdades que por natureza são as mais fortes, ao passo que negligenciamos as que são débeis, mas necessitam ser fortalecidas. As faculdades mais fracas devem receber cuidadosa atenção, a fim de que todas as faculdades do intelecto possam ser devidamente equilibradas e todas façam sua parte, qual máquina bem regulada. Somos dependentes de Deus quanto à preservação de todas as nossas faculdades. Os cristãos estão para com Ele na obrigação de treinar a mente, de tal forma que todas as faculdades sejam fortalecidas e mais plenamente desenvolvidas. Se isso negligenciarmos fazer, elas nunca realizarão o propósito para o qual se destinam. Não temos o direito de negligenciar qualquer das faculdades que Deus nos concedeu. Vemos monomaníacos por toda parte do país. Frequentemente são sadios em todos os assuntos, menos um. A razão disto está em que um órgão, parte da mente, foi especialmente exercitado, ao passo que se permitiu aos outros que continuassem adormecidos. Aquele que foi posto em constante uso tornou-se gasto e enfermiço, e o homem se tornou um destroço. Deus não foi glorificado por adotar ele esse procedimento. Tivesse ele posto em uso todos os órgãos por igual, todos teriam tido um desenvolvimento sadio. Não teria sido todo o trabalho lançado sobre um só e, portanto, nenhum teria baqueado. Alvos estimulam a mente. Deveis também ter um alvo, um propósito na vida. Não havendo propósito, vem à disposição a indolência, mas havendo em vista um objetivo suficientemente importante, todas as faculdades da mente entrarão em espontânea atividade. Para fazer da vida um êxito, os pensamentos têm de fixar-se firmemente no objetivo da vida, não os deixando a vagar e ocupar-se com coisas de somenos importância, ou satisfazer-se com ociosos devaneios que são fruto da fuga da responsabilidade. Estar a construir castelos deprava a mente. Estômago sobrecarregado enfraquece as faculdades mentais. Em geral, não se ensinam às crianças com respeito à importância de quanto, como e o que devem comer. Permite-se-lhes condescender livremente com seus gostos, comer em todas as horas, servir-se de frutas quando estas lhes tentam os olhos, e isto juntamente com tortas, bolos, pão e manteiga, e doces comidos quase constantemente, torna-os glutões e dispépticos. Os órgãos digestivos, qual um moinho que estivesse trabalhando continuamente, tornam-se debilitados. A força vital é chamada do cérebro para ajudar o estômago em sua sobrecarga, enfraquecendo-se assim as faculdades mentais. O estímulo desnatural e o desgaste das forças vitais tornam-nos nervosos, impacientes quando refreados,
voluntariosos e irritadiços. Desenvolvimento, resultado do esforço. Deve-se ensinar às crianças que tanto o desenvolvimento das faculdades físicas como mentais repousa sobre elas, é resultado do esforço. Leis imutáveis. Hábitos físicos corretos promovem a superioridade mental. Faculdade intelectual, força física e longevidade dependem de leis imutáveis. A mente se fortalece sob tratamento correto. Todos os dias, homens que ocupam posição de responsabilidade têm de tomar decisões das quais dependem resultados de grande importância. É-lhes preciso com frequência pensar rapidamente, e isto só pode ser feito com êxito pelos que observam estrita temperança. A mente se revigora sob o correto tratamento das faculdades físicas e mentais. Se a tensão não é demasiada, sobrevém renovado vigor a cada esforço. Mas, com frequência, a obra dos que têm importantes planos a considerar e sérias decisões a tomar é afetada para mal em consequência de um regime impróprio. Um estômago perturbado produz um estado mental incerto e perturbado. Causa muitas vezes irritabilidade, aspereza ou injustiça. Muito plano que haveria sido uma bênção para o mundo tem sido posto à margem. Muitas vezes medidas injustas, opressivas e mesmo cruéis têm sido executadas em resultado de estados enfermos, resultantes de hábitos errôneos no comer. Evitar excesso de trabalho. Ouço falar de obreiros cuja saúde está falhando sob a tensão dos encargos que sobre eles pesam. Isto não deveria acontecer. Deus quer que nos lembremos de que somos mortais. Não devemos abarcar demasiado em nosso trabalho. É preciso não nos mantermos sob tal tensão que nossas faculdades mentais e físicas fiquem exaustas. Necessitam-se mais obreiros, a fim de que alguns dos encargos sejam removidos dos que se encontram agora tão duramente sobrecarregados. Fazer 2 anos em 1. Ao estudante que deseja fazer o trabalho de 2 anos em 1, não se deve permitir fazer como ele próprio o entende. Empreender fazer trabalho duplo significa para muitos sobrecarregar a mente e negligenciar o exercício físico. Não é razoável supor que o espírito pode assimilar um excesso de alimento mental, e é um pecado tão grande sobrecarregar a mente como é sobrecarregar os órgãos digestivos. Estudo excessivo diminui o domínio próprio. O estudo excessivo, em virtude de aumentar a corrente do sangue para o cérebro, cria uma excitabilidade mórbida que tende a diminuir o poder do domínio próprio e muitíssimas vezes dá lugar a impulso e capricho. Assim se abre a porta à impureza. O mau uso ou a falta de uso da capacidade física é em grande parte responsável pela onda de corrupção que está se espalhando pelo mundo. O orgulho, a abundância de pão e de ociosidade são os inimigos imortais do progresso humano nesta geração, bem como quando ocasionaram a destruição de Sodoma. Variar o assunto dos pensamentos. Perseguindo uma única série de pensamentos, com frequência se torna o espírito propenso apenas para um lado. Cada faculdade, porém, pode ser exercida com segurança se as capacidades mentais e físicas forem aplicadas igualmente e o assunto dos pensamentos for variado. Não negligenciar o estudo das ciências. Poderia ser conseguido muito mais no trabalho de autoeducação se estivéssemos alerta para as nossas próprias oportunidades e privilégios. Verdadeira instrução significa mais do que os colégios podem dar. Embora o estudo das ciências não deva ser negligenciado, deve ser obtida maior instrução mediante a ligação vital com Deus. Tome cada estudante sua Bíblia e ponha-se em comunhão com o grande mestre. Que a mente seja adestrada e disciplinada para lutar com os problemas difíceis na pesquisa da verdade divina. Ar impuro afeta as faculdades mentais. Muitos estão continuamente queixosos e sofrendo de várias indisposições. Isto se dá quase sempre porque não trabalham prudentemente ou não observam as leis da saúde.
Frequentemente se demoram demais dentro de casa, em aposentos aquecidos, cheios de ar impuro. Ali eles se aplicam arduamente a estudar ou escrever, fazendo pouco exercício físico e tendo pouca variação de atividade. Em consequência, o sangue se torna vagaroso e as faculdades da mente se debilitam. Evitar práticas que debilitam. Todo uso ou costume que enfraquece a força física ou mental inabilita o homem para o serviço de seu Criador. Como preservar as faculdades mentais? Aquele que observar a simplicidade em todos os seus hábitos, restringindo o apetite e controlando as paixões, pode conservar suas faculdades mentais fortes, ativas e vigorosas, ligeiras para perceber tudo o que exija pensamento ou ação, perspicazes para distinguir entre o santo e o profano e prontos a empenhar-se em qualquer empreendimento para a glória de Deus e o benefício da humanidade. A corrente elétrica afeta as faculdades vitais. A inação física diminui não somente a força mental, mas também a moral. Os nervos do cérebro que se ligam com o organismo todo são o intermédio pelo qual o céu se comunica com o homem e afeta a sua vida íntima. O que quer que estorve a circulação da corrente elétrica no sistema nervoso, debilitando assim as forças vitais e diminuindo a susceptibilidade mental, vem tornar mais difícil o despertar da natureza moral. Pensamento independente e discriminação moral. A educação que consiste no exercício da memória, com a tendência de descoroçoar o pensamento independente, tem uma influência moral que é pouco tomada em conta. Ao sacrificar o estudante à faculdade de raciocinar e julgar por si mesmo, torna-se incapaz de discriminar entre a verdade e o erro, e cai fácil presa do engano. É facilmente levado a seguir a tradição e o costume. Educado a alcançar a mais alta eficiência. Tanto as faculdades físicas como as mentais, com suas afeições, devem ser tão bem exercitadas que possam atingir a mais alta eficiência. O estudo da natureza fortalece as faculdades. Nestes ensinos tirados diretamente da natureza, há uma simplicidade e candura que lhes emprestam um maior valor. Todos necessitam das lições oriundas dessa fonte. Em si mesmo, o encanto da natureza desvia a alma do pecado e das atrações mundanas, para a pureza, para a paz e para Deus. Com muita frequência, se enche a mente dos estudantes de teorias e especulações humanas, falsamente chamadas ciência e filosofia. Devem eles ser postos em íntimo contato com a natureza. Aprendam que a criação e o cristianismo têm um único Deus. Sejam ensinados a ver a harmonia do natural com o espiritual. Tudo quanto os seus olhos contemplam ou as mãos manuseiam lhes sirva de ensino na formação do caráter. Desta maneira, as faculdades mentais são fortalecidas, desenvolvido o caráter e toda a vida enobrecida. O estudo bíblico dá poder à mente. Os que têm fome de conhecimento para tornarem-se uma bênção para os semelhantes, receberão eles mesmos bênçãos de Deus. Pelo estudo da palavra, suas forças mentais serão estimuladas a uma atividade fervorosa. Haverá expansão e desenvolvimento das faculdades, e a mente adquirirá capacidade e eficiência. A conversão remove da mente as trevas da ignorância. Na Bíblia é revelada a vontade de Deus. As verdades da palavra divina são pronunciamentos do Altíssimo. Aquele que faz dessas verdades uma parte de sua vida, torna-se em todos os sentidos uma nova criatura. Não que lhe sejam dadas novas faculdades mentais, mas são removidas as trevas que, pela ignorância e o pecado, lhe obscureciam o entendimento. As palavras, um novo coração também eu vos darei, significam uma nova mente vos darei. A mudança do coração é sempre acompanhada por uma clara convicção do dever cristão, uma compreensão da verdade.
Aquele que der às Escrituras uma rigorosa atenção, acompanhada de oração, alcançará uma compreensão nítida e são raciocínio, como se, volvendo-se para Deus, tivesse ele atingido um mais elevado plano de inteligência.